Olá, este é o trabalho final do curso de Estrutura de Dados no segundo semestre do curso de pós-graduação da Unifesp. O tema é Conversão de séries temporais para redes complexas. Então eu vou fazer uma breve introdução sobre séries temporais e redes complexas e explicar o porquê desta abordagem de conversão de um modelo para o outro. Vou usar Functional Networks como método de conversão e na sequência eu vou explicar o dataset utilizado, que é um conjunto composto de dados de geolocalização dos táxis da cidade de Shenzhen, na China, coletados em 24 horas. Depois eu vou explicar como eu fiz todo este processo de conversão. Eu vou mostrar os indicadores e os resultados obtidos com a rede gerada e vou demonstrar um código passo a passo deste trabalho. Como eu pude ficar só na prova de conceito, existem algumas próximas ações a serem tomadas para tornar este artigo publicável, que eu vou sugerir no final desta apresentação. Bom, série temporal é uma sequência de dados observados na linha do tempo. Então pode ser qualquer coisa como dados de venda no ano, leitura de sensores, como temperatura ou umidade por um período, o crescimento populacional de alguma cultura, e por exemplo, por aí vai. Com as séries temporais é possível capturar informações estatísticas como sazonalidade, ou seja, se ela tem um comportamento característico conforme o mês ou um horário de pico. Também podemos analisar a tendência, ou seja, se ela está crescendo ou não, e as correlações, e etc. As séries temporais podem ser do tipo linear ou não linear. Ela pode ser discreta, como por exemplo uma quantidade de itens, ou contínua, como por exemplo o valor de venda. E podem ser apresentadas em diferentes escalas temporais, como mensal, diário, por hora ou anual. Um caso específico de séries temporais são as séries temporais múltiplas, como por exemplo as vendas dos produtos das lojas de um grupo, ou o crescimento populacional das cidades de um país. Então, o objetivo das séries temporais múltiplas é analisar o comportamento desse conjunto de séries e identificar seu comportamento. Sobre redes complexas. Um sistema é dito complexo quando possui um grande número de peças que interagem e que apresentam um comportamento não trivial e auto-organizado, como por exemplo o trânsito de veículos em uma cidade grande, ou a movimentação de pessoas em um bairro populoso, ou ainda a propagação de um vírus no mundo, como o coronavírus. São todos sistemas complexos. Uma rede complexa nada mais é do que um tipo especial de grafo, composta pelos nós, que são seus elementos, as arestas, que são os relacionamentos entre os nós, e essas arestas podem eventualmente ter um peso. As redes complexas elas possuem comportamentos e características que são típicos dela, e que podem ser indicados por medidas ou medidos por suas métricas, que nós veremos isso nos resultados apresentados. Então, por que transformar série temporal em rede complexa? As séries temporais elas capturam bem as estatísticas de um processo linear e estocástico. O que acontece é que grande parte dos processos não são lineares. E aí as redes complexas conseguem captar essa dinâmica de uma forma muito mais eficaz. Dentre as técnicas para converter séries temporais em redes complexas, temos as Recurrent Networks, as Functional Networks, Chronological Networks e Visibility Networks. Eu vou detalhar um pouco mais somente as Functional Networks, que é o método que eu usei para fazer a conversão neste estudo. Então, a Functional Network, basicamente, o ponto de partida é definir os nós, que no nosso caso, então, são os táxis de cada série temporal da base. Tá? Eu vou explicar isso mais
detalhadamente a seguir. Uma vez definidos os nós, você então define qual função de correlação que vai ser utilizada. Dentre as funções de correlação, nós podemos usar a Pearson Correlation, que é a mais popular, Mutual Information, Cross Correlation, que também é muito utilizada, ou funções de distâncias ou similaridades. A Pearson Correlation é a relação que eu estou utilizando neste trabalho. Então, uma vez definida a função de correlação, o passo seguinte é construir a rede propriamente dita, com a definição de um threshold que vai, conforme o resultado da correlação, definir quais nós serão conectados, formando então a rede final. E depois disso tudo, então, é analisar os indicadores da rede. Nós vamos trabalhar nesse estudo com séries temporais múltiplas. E o nosso conjunto de dados é composto pelos dados de geolocalização dos táxis da cidade de Shenzhen, que foram coletados em tempo real pelas companhias de táxi no período de 24 horas. Os atributos que nós vamos utilizar neste conjunto de dados é o ID do táxi, a latitude e longitude e o horário da coleta. Este arquivo é composto por mais de 10 milhões de registros e ele é composto por cerca de 3.000 táxis. Assim, para facilitar a análise e a carga destes dados, eles foram distribuídos em 10 arquivos com cerca de 1 milhão de registros cada um. Sendo que para este estudo eu utilizei somente 3 desses arquivos, com um total de 905 táxis analisados. A metodologia utilizada neste trabalho começou com uma parte de engenharia de dados que seguiu este algoritmo aqui. Então, para cada táxi, eu ordeno os dados pelo horário, eu elimino os registros duplicados, porque tinha bastante registros com os mesma hora, mesmo dado. E aí eu faço o resampling da base, ajustando a frequência para cada 30 minutos. O que acontecia é que, como a coleta dos dados do GPS era realizada a cada 10 minutos, isso acabou gerando um problema de sincronização entre os táxis. E, portanto, eu não conseguia fazer a correlação porque eles estavam em tempos diferentes. Então, eu fiz um resampling desses dados, pegando uma amostra a cada 30 minutos, tá? E aí, então, sincronizando toda a base para poder fazer a função de correlação. Uma vez que esses dados foram preparados, então foi aplicada a função de correlação propriamente dita, fazendo essa correlação em todos os táxis da base. E após a aplicação da correlação, a construção da rede propriamente dita e, por fim, a geração e análise dos indicadores. Então, indo agora para a parte dos indicadores. Nós tivemos um total de 905 táxis carregados. Desses 905, 877 são os que realmente foram utilizados para o cálculo de correlação. Na execução prática você vai entender o porquê disso aí. E o tamanho do grafo gerado no final ficou com 394 nós, ou seja, dos 877 táxis utilizados, somente 394 formaram uma correlação e geraram um grafo final com 552 arestas entre eles. É um grafo não conectado, tá? Ou seja, não totalmente conectado, ele possui subgrafos com uma densidade de 0,07, ou seja, ele é bem pouco denso, e o maior componente com um diâmetro de 23 táxis. Tá? Essa função de correlação eu usei um threshold de 0,5, que eu vou explicar melhor também na parte prática. Aqui tem dois indicadores importantes, que é o Between Centrality e o Eigenvector Centrality, que eles mostram os táxis mais influentes da rede. O Between Centrality mostra quantos táxis se conectam com ele para que possam se conectar a outros táxis.
E entre os que têm maiores valores estão esses três táxis aqui, o 22265, o 22333 e o 25149. E este valor até que é um valor elevado de betweens. O Eigenvector Centrality, por sua vez, indica, por exemplo, o táxi que conecta o maior número de hubs, ou seja, um hub de hubs. Então, ele até talvez seja mais representativo do que o Between Centrality. E aqui o 22333 novamente está entre os três maiores, sendo que possui um Between maior de todos. E esses valores também são bem grandes, então é uma alta concentração nesses táxis aqui. Então, e por fim, dentre as comunidades geradas nessa rede, a comunidade com o maior número de nós tem 312 componentes. Nota que nessa figura eu plotei a trajetória de três táxis com maiores between centralities, só por curiosidade para ver a trajetória deles na cidade. Então vamos para a parte prática. Então vamos passar rapidamente aqui pela parte prática, que é o notebook, tá? Aqui está a parte das bibliotecas que eu tive que instalar para poder executar o notebook, as bibliotecas importadas. Então, como eu falei, o dataset original de Shenzhen foi dividido em 10 arquivos. Desses 10 eu usei 3, tá? O arquivo 1, 5 e 10. E aí fiz toda a parte de engenharia de dados, juntei os arquivos para poder trabalhar num só. Aqui estão as features que eu trabalhei, o ID do táxi, a hora da coleta, longitude e latitude. Tá, ordenei então o dataset. E aqui fiz o resampling, né, aquilo que eu falei para você aqui, para poder sincronizar os táxis na hora de fazer a correlation function. Eu fiz o resampling de meia e meia hora, então um dia de 24 horas eu tenho que ter um total final de 48 registros. Como eu dividi esse arquivo a cada 1 milhão de registros, alguns táxis ficaram, por exemplo, no arquivo 1 dividido com o arquivo 2, e aí eles não têm todo o período de coleta. Então esses daí eu tirei da amostra, e aí no final eu tinha 905 táxis nesses três datasets, fiquei com 877, eliminando esses táxis que não estavam completos, tá? Por isso que tem essa checagem aqui. Ok. Aqui uma impressão das trajetórias de 5 táxis quaisquer, para poder ter uma ideia de como eles estão distribuídos. Você vê que aqui esses 5 eles estão em 3 regiões diferentes da cidade. 3 táxis estão bem sobrepostos aqui na mesma região e os outros 2 numa região mais afastada lá. Tá, esse daqui se concentra bem nessa outra parte da orla aqui. Esse aqui nessa região está sozinho, tá? Que só peguei 5, né? E esses outros 6 estão atuando em conjunto aqui nessa região. Bacana. Aqui está a função de correlação, tá? Essa aqui é a parte que faz a transformação da série temporal numa rede complexa. Então ele basicamente, eu faço a correlação entre todos os táxis, tá? Então eu faço um loop, 2 loops, né, um dentro do outro, para fazer essa correlação, aplicando a correlação de Pearson, né, que do NumPy ele já gera para o padrão essa correlação. Então eu faço um cálculo da correlação das latitudes de cada dos 2 táxis, né, e a correlação das suas longitudes, e tiro uma média deles, e aí eu aplico o threshold. Nota que eu só estou conectando os táxis que têm uma correlação maior que meio, né? E os táxis que não têm essa correlação, eles acabam não entrando no meu gráfico. Por isso que na minha rede, por isso que no final eu tenho só 377, se eu não me engano, dos 800 táxis que estavam participando inicialmente. Tá, ok?
Aqui eu estou rodando a função de correlação, vou ver aqui que ela, com esse número ele levou 12 minutos para processar, tá? E aqui alguns primeiros indicadores depois que eu criei o grafo. Esse print correlation aqui ele vai imprimir o tamanho do meu grafo, com 394 nós e 552 arestas, tá? Esse nx.isConnected eu checo se o grafo ele é totalmente conectado ou não. Então, se ele for falso, significa que ele não é totalmente conectado, o que deu aqui. Ou seja, eu tenho várias subcomponentes dentro desse grafo maior. E aqui, então, eu estou pegando todos os componentes que ele gerou e pego o maior deles. Dá para imprimir aqui o tamanho do maior grafo, do maior subgrafo, né? Que no caso vai ser um diâmetro de 23 componentes, 23 táxis, o diâmetro dele. Bacana? Aqui é um indicador que eu não mostrei lá na apresentação, que é o grau do grafo. Então eu consigo puxar essa informação de todos os nós que estão no grafo, qual é o grau de cada táxi na rede, e estou imprimindo aqui os 10 com um maior grau, ou seja, tem o 22333 tem 26 táxis conectados nele, por esse critério de correlação que nós usamos aqui. E o seguinte cai para 17 nós e aí vai caindo numa taxa um pouco menor. Você vê que 22333 ele tem um grau bem alto em relação aos demais. Tá? E provavelmente a longa cauda aqui vai ter um número bem menor de conexões. Pegando os 3 maiores táxis, aqui também fiz uma impressão para ver o tamanho dele, como é que ele está plotando lá na cidade, e você vê que eles estão bem agrupados aqui, né, em regiões próximas ou mesmo sobrepostas. Aqui estão aqueles dois indicadores de Between Centrality e o Eigenvector Centrality. Tá? Ordenando aqui pelo Between Centrality, você vê que os top 3 está de novo esse táxi aqui, só que ele não é o campeão. Esse 2265 aqui, ele é maior. Tá? Tem uma maior Between Centrality. E aí, imprimindo os 3 maiores, plotando a trajetória deles na cidade, você vê que eles estão bem próximos um do outro, né? Você vê que 2 estão até sobrepostos e esses 2 não. Você vê que esses 2 aqui eles têm uma corrida bem longa na cidade, tá vendo? Eles vão lá longe, talvez isso explique pelo menos 22333, que ele está sempre mais conectado, ele é o mais influente, né? Da comunidade do grafo aqui. Aqui, como eu tenho subcomponentes, eu estou checando as comunidades geradas, tá? E aí eu faço um trabalhinho aqui para entender melhor essas comunidades, né? Acrescentando mais uma feature no meu grafo, que é uma modalidade de cada nó. Tá? Então cada nó pertence a uma comunidade. E aqui eu estou acrescentando também o Eigenvector Centrality que foi calculado lá atrás para esses nós nessas comunidades. Então você vê que aqui a comunidade 0 ela é a maior comunidade do grafo. Eu vou mostrar aqui na sequência aqui, tá? E você vê que o Eigenvector maior, o hub dos hubs aqui é o 22333. Aparecendo ali de novo na estatística, tá? Aqui eu estou imprimindo as comunidades geradas, que são maiores do que 2, então a maior parte deve ter 2 conexões, né, 2 táxis no máximo, e esses 23 aqui são os que têm 3 ou mais conexões na comunidade. Tá? Aqui eu estou imprimindo a comunidade maior, que tem 312 componentes, e por fim aqui eu estou salvando esse correlation graph que eu gerei num formato que eu vou conseguir ler nessa ferramenta chamada Gephi aqui, que eu vou mostrar na sequência. Tá? E aqui é o grafo final gerado com todas as 390 e poucas nós, né? 394 nós estão aqui.
Bacana. Agora aqui no Geph, você vê já aquele grafo que eu salvei carregado aqui. Então ele fica com essa visualização inicial. No Geph eu consigo colorir as regiões do grafo utilizando alguns critérios, como está vendo aqui, Between Centralities, o Eigenvector, o grau e por aí vai. Também consigo filtrar para diminuir o número de nós aqui por grau, por exemplo, e gerar uma visualização diferente. Aqui pelo Geph ele gera um grafo um pouco melhor de ser visualizado, apesar dessa visualização não trazer muito insight para a gente. Tá? Essa visualização é que está na apresentação. Então esse é o Geph, isso aqui encerra a nossa parte prática da apresentação. Finalmente, segue algumas atividades que ajudariam a complementar este trabalho. O primeiro ponto seria definir um threshold ideal. Aqui eu usei um threshold padrão de meio, 0,5. E o coeficiente de Pearson varia de -1 a +1. Então, 0 significa nada de correlação e +1 ou -1 significa uma forte correlação, só que em sentidos contrários. E eu trabalhei nesse 0,5, que é o meio termo de threshold aqui. E pode ser que ele não seja ideal, talvez tenha que diminuir ou aumentar o threshold para ter alguns indicadores melhores, para ter uma análise melhor desse grafo. Outro ponto seria testar outro método de comunicação que não seja a Functional Network. Eu poderia usar, por exemplo, o Chronological Network e ver se a rede gerada dá uma configuração melhor para análise. Eu podia também comparar o resultado da rede complexa que eu gerei, os indicadores dessa rede complexa, com outros modelos de análise, como por exemplo fazer uma clusterização, usar um DBSCAN, por exemplo, para ver a distribuição dos táxis na região de Shenzhen e unir esses indicadores da rede com a clusterização, que talvez me indique algum outro insight melhor e dê mais sentido aos dados gerados pela rede complexa. E por fim eu podia gerar mais visualizações com o Geph, por exemplo. Como tem um número muito grande de nós, alguns tipos de análise me permitem fazer uma análise topográfica melhor para ter outras conclusões aí, outros insights em relação ao resultado final. Obrigado então pela atenção. As referências estão no paper.